Getsêmani. A agonia antes da cruz. Após a última ceia, Jesus e seus discípulos atravessaram o vale do Cedrão e chegaram a um lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite, um jardim de oliveiras no sopé do Monte das Oliveiras. Ali, entre árvores antigas e pedras frias, se desenrolou uma das cenas mais humanas e agonizantes dos evangelhos. O Filho de Deus, lutando com um peso esmagador da missão que o aguardava, a vigília pedida, a solidão experimentada. Jesus deixou 8 dos discípulos na entrada do jardim com a instrução: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Mas levou consigo Pedro, Tiago e João, os mesmos 3 que haviam testemunhado sua transfiguração gloriosa no monte. Se lá viram sua glória divina, agora testemunhariam sua agonia humana. Lucas, o médico evangelista, registra que Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Marcos usa palavras ainda mais fortes. Ele ficou profundamente angustiado e perturbado. Não era medo comum. Era algo de magnitude cósmica. Jesus estava prestes a carregar sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, a experimentar a separação do Pai que nunca conhecera enfrentar. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual, que era salário do pecado. Disse aos 3: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Era um pedido vulnerável, humano. Jesus precisava de companhia naquela hora escura, mas então se afastou à distância de um tiro de pedra, como descreve Lucas. Próximo o suficiente para que pudessem vê-lo, distante o suficiente para enfrentar sozinho o que ninguém mais poderia compartilhar. A oração de agonia. Jesus se prostrou com o rosto em terra e começou a orar. Mateus registra suas palavras: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice no Antigo Testamento era metáfora frequente para o julgamento divino. Jesus não estava simplesmente temendo dor física, embora a crucificação fosse tortura horrenda. Ele estava contemplando se tornar pecado por nós, experimentar o abandono divino, beber até a última gota do cálice da ira de Deus contra o mal. Lucas, único evangelista médico, registra um detalhe clínico extraordinário. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Hematidrosis. Suor de sangue. É um fenômeno médico raro que ocorre sob estresse extremo, quando vasos capilares rompem e sangue se mistura ao suor. Jesus estava sob pressão psicológica tão intensa que seu corpo manifestava sintomas físicos dramáticos. E ainda acrescenta Lucas: lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Mesmo o Filho de Deus, em sua humanidade, precisou de sustento angelical para enfrentar aquela hora. Não era fraqueza, era a plena realidade de sua encarnação. 3 vezes, Jesus orou a mesma oração. 3 vezes, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Perguntou a Pedro. Não conseguiu vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era repreensão gentil, cheia de compreensão. Jesus não ignorava a fragilidade humana. Ele mesmo a estava experimentando intensamente. Mas havia urgência. Os discípulos precisavam orar, fortalecer-se espiritualmente, pois a provação, que se aproximava, testaria todos eles. A 3ª vez que voltou, Jesus disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se. Vamos. Aí vem aquele que me trai. A traição, com um beijo. Enquanto Jesus ainda falava, luzes de tochas atravessaram a escuridão. Uma multidão se aproximava. Guardas do templo, servos dos principais sacerdotes, alguns soldados romanos. Espadas e porretes reluziam à luz das chamas, e à frente de todos, os guiando, vinha Judas Iscariotes. Judas conhecia bem aquele lugar. Jesus frequentemente
se retirava ali com os discípulos. O traidor usara esse conhecimento íntimo para guiar os inimigos até seu mestre. Havia combinado um sinal. Aquele que o beijar, ele, prendam-no. O beijo era a saudação tradicional entre rabino e discípulo. Gesto de respeito e afeição. Judas perverteu esse símbolo de amor e instrumento de traição. Se aproximou de Jesus e disse: "Salve, Rabi", e o beijou. Jesus respondeu com palavras que misturavam tristeza e dignidade: "Amigo, faça o que veio fazer." E acrescentou: "Judas, você está traindo o Filho do Homem com um beijo." Era confrontação gentil. Última oportunidade de arrependimento. Mas Judas estava além do retorno. A violência e a submissão. Os guardas avançaram para prender Jesus. Pedro, reagindo com a impetuosidade característica, sacou uma espada e golpeou Malco, servo do sumo sacerdote, lhe decepando a orelha direita. Era gesto de lealdade desesperada. Tentativa final de defender o mestre pela força. Mas Jesus repreendeu: "Guarde a espada. Todos os que empunham a espada, pela espada morrerão." Você pensa que não posso orar ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana tinha 6.000 soldados. Jesus estava falando de mais de 70.000 anjos. Poder celestial mais que suficiente para aniquilar aquela turba patética, com suas tochas e espadas. Mas então, continuou Jesus, como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Ele não estava sendo forçado. Estava escolhendo. Cada passo em direção à cruz era ato de vontade deliberada. Obediência voluntária ao plano redentor do Pai. Lucas registra que Jesus tocou a orelha de Malco e a curou. Seu último milagre de cura antes da paixão. Mesmo sendo preso injustamente, Jesus demonstrava compaixão pelo ferido. Mesmo traído, permanecia fiel ao caráter de misericórdia. Se voltando para a multidão, Jesus questionou: "Saíram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava com vocês no pátio do templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas." Era acusação e explicação simultaneamente. A prisão furtiva à noite, longe das multidões, revelava a covardia das autoridades, mas também cumpria propósito divino. O servo sofredor de Isaías, contado entre os transgressores. O abandono final. Quando os guardas agarraram Jesus e começaram a amarrá-lo, o horror da situação finalmente penetrou a consciência dos discípulos. O que haviam testemunhado no jardim, aquela agonia, aquela hora, ou aquele suor de sangue, ganhava significado terrível. Seu mestre estava sendo preso, e não resistia. Marcos registra um detalhe curioso. Um jovem que seguia Jesus, envolto apenas em lençol de linho, foi agarrado pelos guardas, mas escapou, deixando o lençol para trás, e fugiu. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem era o próprio Marcos, se inserindo discretamente na narrativa. Mas o detalhe importante é o que vem depois. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. A predição de Jesus se cumpria. Os mesmos que juraram lealdade até a morte corriam agora para salvar suas vidas. Pedro, que brandira a espada momentos antes, desapareceu na escuridão. João, que reclinara sua cabeça no peito de Jesus durante a ceia, fugiu com os demais. Jesus ficou só, preso, traído, abandonado. As cordas que o amarravam eram desnecessárias. Ele já se entregara voluntariamente. Era conduzido através da noite em direção aos julgamentos fraudulentos que se seguiriam. Mas já havia travado e vencido a batalha verdadeira ali no Getsemane. O significado da agonia. Aquela cena no jardim revela verdades profundas. Jesus experimentou genuína tentação de evitar a cruz. Se for possível, afasta de mim este cálice. Não era teatro, era luta real. Sua humanidade completa se rebelava contra o horror que se aproximava. Mas sua oração terminava sempre com:
Não seja como eu quero, mas como tu queres. A obediência venceu o medo, o amor venceu a agonia. A missão triunfou sobre a autopreservação. Getsemane nos mostra que Jesus entende nossas lutas. Ele passou pela fornalha da provação suprema. Quando enfrentamos nossas próprias Getsemanes, momentos em que a vontade de Deus parece esmagadora e buscamos escape, temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, tendo sido tentado em tudo como nós. E na traição de Judas, na fuga dos discípulos, vemos o padrão humano de falha. Mas Jesus não veio salvar os fiéis, veio salvar os traidores e os covardes. Veio por Judas, por Pedro, por todos nós que o abandonamos repetidamente. Amanhã teremos mais um vídeo no canal. Nos ajude a continuar se inscrevendo, curtindo e compartilhando com alguém que mereça.